Olá, povo feliz! Sejam bem-vindos ao canal Macetelo, canal de matemática do professor Marcelo Rangel. Nesse vídeo vamos resolver a questão de número 10 da prova de matemática do concurso de admissão a ESPSEX, ano 2023, prova modelo F. Questão 10. Considere as circunferências lambda1 x2 mais y2 menos 2x menos 4y mais 1 igual a 0 e lambda2 x2 mais y2 mais 4x menos 10y mais 13 igual a 0. Qual a posição relativa de lambda1 e lambda2? A questão 10 trata-se de uma questão sobre geometria analítica, mais especificamente posição relativa entre circunferências. Para saber a posição relativa entre duas circunferências, é necessário nós sabermos a distância entre seus centros e também os seus raios. Para fazer isso, nós vamos transformar a equação geral da circunferência em uma equação reduzida. Então vamos começar com lambda1, cuja equação geral é x2 mais y2 menos 2x menos 4y mais 1 igual a 0. A técnica que eu vou usar aqui é a técnica de completar quadrados. Como é que nós vamos proceder? Primeiramente, nós vamos pegar o termo independente, que no caso aqui é o 1, e vamos passar para o outro lado da igualdade. Neste lado da igualdade vão ficar só as incógnitas x e y. É interessante colocar as incógnitas iguais juntinhas, ou seja, o x2 com menos 2x e o y2 com menos 4y. Então escrevemos aqui, ó, x2 menos 2x, repare que eu deixei um espaço, mais y2 menos 4y, também deixei um espaço, igual a menos 1. O nosso objetivo é descobrir qual é o termo que está faltando aqui, de forma que esse binômio, somado com esse termo, se transforme no trinômio quadrado perfeito. Por isso o nome técnica de completar quadrados. Falta um termo para a gente transformar esse binômio num trinômio quadrado perfeito. Rangel, como é que a gente faz isso? É bem simples. A gente vai olhar o coeficiente da incógnita de grau 1, ou seja, o coeficiente do x, que no nosso caso aqui é menos 2. Nós vamos pegar a metade dele, metade de menos 2 é igual a menos 1, e elevar ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Então nós vamos completar esse espaço aqui com 1. Repetindo, pega a metade do menos 2 e eleva ao quadrado. Porém, lembre-se que isso aqui é uma igualdade. Uma igualdade funciona como uma balança. Se você colocar alguma coisa de um lado só da balança, ela vai desequilibrar. Para continuar equilibrado, ou seja, a igualdade continuar verdadeira, nós temos que colocar essa mesma coisa no outro lado da igualdade. Ou seja, se eu coloquei 1 desse lado da igualdade, eu vou colocar 1 também do outro lado da igualdade. Vamos agora transformar esse binômio y2 menos 4y num trinômio quadrado perfeito. Vamos determinar qual é o termo que está faltando aqui. De novo, vamos pegar a incógnita do termo de grau 1, ou seja, do y. Pega a metade dele, ou seja, metade de menos 4, que vai dar menos 2, e eleva ao quadrado. Menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Então o número que nós vamos colocar aqui é o mais 4. E para que essa equação continue verdadeira, vamos colocar mais 4 também do outro lado da igualdade. Agora nós temos dois trinômios quadrados perfeitos. O x2 menos 2x mais 1 e o y2 menos 4y mais 4. O que nós vamos fazer agora é fatorar cada um deles. Como é que a gente fatora, Rangel? Nós vamos transformar esse trinômio quadrado perfeito num binômio ao quadrado. Como é um binômio, o primeiro termo vai ser a raiz quadrada desse termo de grau 2. Raiz quadrada de x2 é igual a x. O segundo termo vai ser a raiz quadrada do termo independente, ou seja, do 1. Raiz quadrada de 1 é 1. O termo central, ou seja, o termo de grau 1, ele só participa com o sinal, ou seja, com o sinal negativo. Então nós transformamos o trinômio quadrado perfeito num quadrado de um binômio, na qual o primeiro termo x é a raiz quadrada do x2, o segundo termo 1 é a raiz quadrada de 1, e o sinal coincide
com o sinal do coeficiente do termo de grau 1. Então ficou x menos 1 ao quadrado. Vamos agora fatorar o outro trinômio quadrado perfeito, y2 menos 4y mais 4. Então, o primeiro termo vai ser a raiz quadrada de y2, que é y. O segundo termo vai ser a raiz quadrada de 4, que é 2. E o menos 4y participa apenas com o sinal negativo. Menos 1 mais 1 vai ser igual a 0. Então, desse lado da igualdade vai ficar só o 4. Pronto, nós já determinamos aqui a equação reduzida da circunferência. Bom, agora que nós já determinamos a equação reduzida da circunferência, a gente consegue determinar o centro da circunferência e o raio da circunferência. O centro é composto pelos simétricos desses números que eu coloquei aqui. O simétrico de menos 1 é 1, o simétrico de menos 2 é 2. Então, o centro é o ponto x1, y2, para ordenado 1, 2. Para determinar o raio, é só pegar esse termo independente 4 e tirar a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 4 é 2, então raio igual a 2. Agora vamos proceder da mesma forma na equação de lambda 2. Vamos escrever aqui a equação geral. Vamos pegar esse 13 e passar para o outro lado da igualdade, ele vai ficar negativo. E vamos colocar juntinhos ó, o x2 com mais 4x e o y2 com menos 10y. Deixando sempre um espaço para a gente completar o trinômio quadrado perfeito. Então, qual é o número que vai vir aqui? A gente pega a metade de 4, que é igual a 2, e eleva ao quadrado. Então, nós vamos completar com 4. Não se esqueçam, colocou 4 desse lado da igualdade, coloca 4 do outro lado da igualdade também. Agora vamos completar esse outro trinômio quadrado perfeito. Vamos descobrir qual é o termo que está faltando aqui. Para isso, a gente pega a metade de menos 10, que é menos 5, e eleva ao quadrado. Menos 5 ao quadrado vai dar mais 25. E, de novo, coloca esse mais 25 do outro lado da igualdade. Vamos agora fatorar esse trinômio quadrado perfeito, x2 mais 4x mais 4. Vamos pegar a raiz quadrada de x2, que vai dar x, a raiz quadrada de 4, que vai dar 2, o 4x só participa com o sinal, então ficou positivo. Vamos agora fatorar o outro trinômio quadrado perfeito, y2 menos 10y mais 25. Isso aí vai dar y, que é a raiz quadrada de y2, 25, a raiz quadrada dele é 5, e o menos 10y só participa com o sinal, então ele participou com o sinal negativo. Então ficou y menos 5 elevado ao quadrado. Do outro lado da igualdade, vamos somar 25 mais 4, 29, menos 13 é igual a 16. Então, o centro vai ser menos 2 e 5, ou seja, o simétrico de 2 é menos 2 e o simétrico de menos 5 é 5. E o raio vai ser igual a raiz quadrada 16, que é igual a 4. Para saber a posição relativa entre duas circunferências, nós precisamos da distância dos centros dessas circunferências, para comparar com a soma ou a subtração dos raios. Então, nós vamos calcular agora a distância do centro entre essas duas circunferências. Para calcular a distância entre os centros das duas circunferências, nós vamos usar a fórmula de distância entre dois pontos. A distância ao quadrado é igual ao quadrado da diferença entre as coordenadas do eixo x dos dois pontos mais o quadrado da diferença das coordenadas do eixo y dos dois pontos. No nosso caso aqui, a distância entre os dois pontos é a distância entre os centros, e as coordenadas do eixo x desses dois pontos são exatamente o x-centro da primeira circunferência e o x-centro da segunda circunferência, ou seja, 1 e menos 2. E as coordenadas do eixo y desses dois pontos são o y-centro da primeira circunferência e o y-centro da segunda circunferência, ou seja, 2 e 5. Então, nós vamos substituir aqui na fórmula. Então, ficou distância dos centros ao quadrado igual a 1 menos 2 ao quadrado, mais 2 menos 5 ao quadrado. Então, aqui, ó, negativo com negativo vai ficar positivo. A distância do centro ao quadrado vai ser igual a 1 mais 2 elevado ao quadrado, mais 2 menos 5 vai dar menos 3 elevado ao quadrado. Aqui nós vamos achar 3 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Vamos pegar essa potência aqui e passar para o outro lado em forma de raiz. 3 ao quadrado vai dar 9, menos 3 ao quadrado também vai dar 9. 9 mais 9, 18. Então, a distância entre os centros é igual a raiz de 18.
Raiz de 18 é igual a 3 raiz de 2. Agora nós temos que comparar a distância dos centros com a soma e com a subtração dos raios. A soma dos raios é igual a 6. 2 mais 4, 6. E para fazer a diferença, nós vamos colocá-la dentro de módulo. O módulo da diferença dos raios é igual a 2. 4 menos 2 vai dar 2. Repara que 3 raiz de 2 é maior do que 2 e menor do que 6. Com isso, eu concluo que essas circunferências elas são secantes. Observe que, se eu tiver duas circunferências secantes, ou seja, duas circunferências que se cruzam em dois pontos distintos, e a gente ligar os centros dessas circunferências, C1 e C2, cuja distância vale 3 raiz de 2, e vamos traçar os raios dessas circunferências em um dos pontos onde elas se cruzam. O raio da circunferência C1, que vale 4, e o raio da circunferência C2, que vale 2. Repare que nós formamos aqui um triângulo, na qual um dos lados é igual à distância entre os centros 3 raiz de 2, e os outros dois lados são os raios das circunferências 4 e 2. De acordo com a condição de existência dos triângulos, um dos lados, que é o 3 raiz de 2, tem que ser menor que a soma dos outros dois, ou seja, menor que 4 mais 2, que é 6, ou seja, 3 raiz de 2 menor do que 6, e tem que ser maior que o módulo da diferença entre esses lados. Tem que ser maior que 4 menos 2 vai dar 2. 3 raiz de 2 maior que 2. Então concluímos que essas circunferências são secantes. Logo, na questão 10, a alternativa correta é a letra E. E obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Deixe aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço!